Bom, nós estamos ainda dentro da sessão 56.1 até 59.13, tá? Nós estamos começando o 57. O tema dessa grande sessão aqui é o ideal e o real, as necessidades e os pecados do povo do Senhor. Lembram-se dessa questão, Ledir? Deus, em Cristo, ele salvou um povo para esse povo ser santo. Só que quando ele olha para esse povo ainda não é santo. Então você tem o ideal, que é o quê? Um povo santo. E você tem o real, um povo que está longe de ser santo. Ok? Então daí, o ideal e o real. Certo? O que Deus deseja, salvando o povo, e o que ele encontra quando ele olha para o povo. Ok? Vamos ver a introdução a esse texto que nós lemos. A visão da elite, que a gente viu na última quinta, é substituída agora pela visão da sociedade na esfera popular. O que acontece lá, na esfera popular? O justo perece, o povo é apanhado pelos cultos pagãos e é arrastado pelas políticas nacionais sem nada poder fazer. Nós vamos ver isso. Nesse contexto, Deus parece estar bem distante, embora para alguns ele esteja perto. E existem nesse contexto os que vivem em paz e confiança, experiência que estava longe de ser, de alguma maneira, comum a todos. Então veja, o texto que a gente viu na quinta passada falava da liderança, lembra? Que a liderança dorme, pensa só em comer, que não se importa com nada. Os líderes de Israel, os pastores, eles só procuram o próprio benefício, ok? Então, agora, nesse texto, Isaías deixa a liderança, deixa a elite e olha para o povo, para a sociedade popular. Olha para o povão, por assim dizer, para Israel, o povo. E aí o que ele encontra lá? Ele encontra os poucos justos que tem perecendo, sendo oprimidos, perseguidos e mortos. Os poucos que tem. O restante ele vê arrastado por culto pagão. Então, você tem pouco justo na sociedade e o restante está todo mundo cultuando falsos ídolos. E participando e sendo arrastado por políticas nacionais que eles não podem fazer nada para impedir, porque elas fazem parte de decisão daquela elite que só importa com eles. Parece que a gente está descrevendo até o país da gente, né? Nesse contexto, Deus parece estar distante. Parece que Deus... Tanto que o texto diz assim, eu me calei, eu estava calado, e por isso vocês continuaram fazendo o que vocês estavam fazendo. Embora para alguns ele esteja perto. O versículo 15, que a gente não vai tratar hoje, fala de Deus estar perto do contrito, do abatido de espírito. Desses Deus está perto. Do ímpio Deus está longe. Deus não tem comunhão com o ímpio, embora ele está vendo o que o ímpio está fazendo. E existem nesse contexto os que vivem em paz e confiança, ou seja, dentro desse contexto de idolatria geral, de promiscuidade, imoralidade, paganismo, idolatria, existe um povo que está em paz com Deus. Existem pessoas crentes, são poucas, mas existe. E existe um grupo maior que não vai experimentar de forma alguma paz, que é o grupo dos ímpios. Então vamos lá. O diagnóstico de Isaías demonstra que para o povo de Deus, para que o povo de Deus se chame salvo, se chame realmente de salvo, não bastava apenas o perdão de pecados. Isso aqui é importante. Era preciso lidar com a maldade e impureza ao redor. As forças do mal ainda estavam lá, e era preciso lidar com elas e removê-las. A instigação ao erro e as ameaças à própria vida criam um ambiente hostil à bondade. Não é assim que você se sente? Você foi salvo, não foi? Isso resolveu parte do problema. Só que ainda há maldade ao seu redor. Ainda há impiedade. Você ainda é tentado. Tem pessoas ao seu lado que te tentam. A igreja, muitas vezes, né? E obviamente não falo da igreja local aqui. As igrejas que deveriam ajudar, mais atrapalham do que ajudam. Você olha para a liderança é toda corrupta. Então, alguma coisa tem que ser feita. Ou seja, a ideia é a seguinte: Deus nos justificou pela fé. Lembra? Por Cristo ele nos justificou. Cristo é a nossa justiça. Só que agora ele tem que nos transformar.
Ou seja, eu fui justificado pela fé, só que eu ainda tenho que ser santificado. A obra da justificação é fora de mim. A obra da santidade é dentro de mim. Eu fui salvo por Cristo, mas agora eu tenho que me tornar como Ele. Então ainda há uma obra da salvação a ser feita. Então nós não podemos nos sentir salvos até que nós sejamos de fato como Cristo, aquele que por nós morreu. Tanto que essa é uma das partes da obra da salvação, que chama-se santificação, justificação, santificação e glorificação. Então Deus está desenvolvendo a obra dele. Ele salvou-nos por Cristo. Agora ele vai nos santificar pelo poder de Cristo. E ainda vai destruir ainda os inimigos, porque o mal está ao redor. Alguma coisa tem que ser feita. Certo? Então o povo de Deus foi salvo pela cruz de Cristo, pelo servo sofredor lá do capítulo 53, mas ainda tem coisa para resolver ainda. Ao nosso redor tem muito pecado e nós temos os nossos pecados ainda. Então Deus tem que resolver isso, ele tem que lidar com isso. O cenário, então, onde o povo de Deus vive, clama pelos atos de Deus de juízo e salvação. Não é verdade? Nós somos como o justo Ló em Sodoma e Gomorra. Nós clamamos para que Deus venha trazer salvação de fato, venha destruir o mal, como Ló também sofria por causa dos pecados daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Ok? O tema central da passagem aqui é o contraste entre a família da prostituta, olha ela aí, a família da prostituta. Olha aí, versículo de número 2. Versículo de número 3. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Então o texto vai se concentrar nos filhos da prostituta e nos filhos do Senhor. Vai falar dos filhos do Senhor, que são justos. Olha aí o versículo 1 já fala do justo. Perece o justo. Está vendo aí? Então o justo é aqueles que pertencem ao Senhor. Certo? Olha só os filhos do Senhor também. Versículo 19. Como fruto dos seus lábios criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então, está falando do justo, o justo que tem paz, o justo que é sarado por Deus. Então, o contraste entre os filhos do adultério, a gente vai entender o que Isaías quer dizer com esse adultério, com esses filhos da adúltera, e os filhos do Senhor, tá? Então, vamos ver, então. O contexto, então, é o retorno do exílio, onde os fiéis a Deus habitavam com pagãos, né? Ou israelitas paganizados. Então, se lembrem, irmãos, vocês se lembram, Isaías está profetizando antes do exílio e antes do retorno do exílio da Babilônia, tá? Isaías está falando de coisas futuras. Ele já anunciou o exílio, que a Babilônia vai tomar Jerusalém, vai levar parte de Jerusalém cativo à Babilônia, como pago do pecado do povo, né, como paga do pecado do povo, e também agora ele está falando do retorno pré-exílico. Vocês se lembram que com Ciro, o povo é ordenado a voltar, é deixado voltar para a terra prometida. Só que quando eles chegam lá, o que acontece? Quando os crentes que estavam na Babilônia, os fiéis, os judeus fiéis, que não se misturaram na Babilônia, eles voltam para Jerusalém, o que acontece? Eles chegam lá e encontram um ambiente hostil, um ambiente misturado de paganismo. Ou seja, quando a Babilônia levou cativo alguns judeus, deixou a parte mais pobre lá e repovoou, como fez a Síria com o Reino do Norte, Samaria. Então misturou os estrangeiros com os israelitas, criando paganismo. Então, imagina que você é um judeu que foi fiel a Deus lá na Babilônia, no cativeiro, e você está voltando para sua casa. Quando você chega na sua cidade, está tudo misturado. Não tem só judeu fiel lá. Tem pagão, tem samaritano, tem judeu que foi paganizado. Então você tem que viver agora com esse povo. Viver com idolatria, com paganismo. É mais ou menos, não é mais ou menos. É o que acontece comigo, com você hoje aqui. Né? Você é crente, só que você tem que viver com gente pagã. Você tem que viver cercado de paganismo, cercado de idolatria. É a mesma coisa. Presta atenção. Você tem que viver entre os filhos da adúltera. Os filhos do adultério. Ou seja, aqueles que trocaram a Deus
por um ídolo, aqueles que adulteraram contra Deus. Daí a ideia de filhos da adúltera, aqueles que adulteraram, aqueles que traíram o Senhor. Você e eu, como crentes, somos chamados a viver dentro desse contexto. E essa é a tensão desse capítulo 57 de Isaías, tá? Então, o nosso tema principal, já falei dele, do ideal e real, e nós estamos nesse ponto aqui ainda, olha. O verdadeiro povo, dividido, hostil, aí veja o que eu acabei de falar, uma mistura de justo e dos transigentes, uma mistura de gente justa e gente pecadora. Você olha para a igreja e é mais ou menos isso, né? Quando eu falo igreja, é a igreja em geral, falando daqui da igreja. Embora, obviamente, aqui possa haver crentes e não crentes aqui dentro. Mas a ideia é de que você olha para a igreja evangélica e você tem uma mistura. Você tem gente que você sabe que não é crente, e está lá. E vocês têm o verdadeiro crente. Então, não é nada diferente de Israel, naquele ponto. Tá? Então, o verdadeiro povo é o quê? Um povo dividido, um povo hostil e uma mistura de justos e transgressores. Separados na vida, pelo modo de que vivem, e separados, obviamente, por implicação, no destino. Porque os que são justos irão para junto de Deus, no reino dos céus, e os que são ímpios irão para o inferno. Então, eles são separados pelo comportamento que têm e pelo destino que terão. Tá? Então, a gente está nessa parte aí, dessa grande parte até o 59:13. E o nosso texto aqui, nosso texto que a gente leu hoje, ele faz parte dessa estrutura maior. Tá? Olha só como ela é um incluso, como ela é um texto fechado, uma parte fechada que em si traz uma ideia. Ela começa com paz, no versículo 1 e 2, e termina com paz, lá no versículo 20 e 21 desse capítulo 57. Aqui, no versículo 3 a 13, a família da prostituta é apresentada. Aqui, no 15 a 19, a família do Senhor é apresentada. Então vai fazendo esse contraste. Família da prostituta, família de Deus. Porque o mundo está dividido nisso, né? Nos crentes e não crentes. Os filhos do Senhor e os filhos da idolatria. Ok? E aqui é uma conclusão e transição de uma família para outra. Essa parte do meio aqui é a transição que Isaías faz de falar de uma das famílias e passar para outra família. Hoje nós vamos ficar na família da prostituta aqui, que é do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Tá? Então nós vamos começar vendo a paz, a verdadeira paz do justo. E é interessante porque nesse primeiro e segundo versículo, não parece que tem paz nenhuma, mas tem. Olha lá, versículos 1 e 2. Alguém lê, por favor. E não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere necessário, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Perfeito. O texto começa falando não dos filhos da prostituta, embora o trecho vai se direcionar mais a eles, mas começa falando dos justos. Ou seja, os filhos de Deus. E eles aqui são descritos de forma singular e plural. Olha como o texto alterna o singular e o plural aqui. Olha só o versículo primeiro. Perece o justo. Aí depois do ponto e vírgula. E os homens piedosos, plural. Aí depois, versículo de número... O final do versículo 1. Pois o justo, novamente singular. E no versículo 2, o final, os que andam, no plural. Tá vendo? O justo, singular. Os homens piedosos, plural. Depois o justo, de novo, singular. Depois os que andam na retidão, plural. Por que essa alternância aqui? Por que Isaías fez assim? Porque a experiência que é do povo de Deus é minha e sua. Isso acontece com o povo de Deus, mas acontece comigo individualmente. Eu tenho paz até mesmo quando o Senhor me leva, quando eu venho a ser chamado por meio da morte. Então, essa é uma paz que é minha. É uma experiência geral, todo filho de Deus terá a paz, mas obviamente é minha também, porque eu sou um filho de Deus pela graça. Então, por isso essa alternância. Justo, os que andam em retidão, justo, os homens piedosos. Tá? Mas olha só o que diz mais o texto. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. A ideia aqui, meus irmãos, é fazendo um contraste lá do capítulo 56,
o texto que a gente viu antes, no final do 56, que os líderes estão lembra dos líderes religiosos? Estão a comer, beber, dormir. Eles não ligam para o povo, os líderes de Israel. Então o justo perece e eles nem sabem. Eles nem ligam. Eles não se importam. Lembra, eles estão preocupados com o benefício próprio. Então enquanto o justo é oprimido, o justo sofre, os líderes estão comendo, bebendo. Ok? Eles não se importam. Daí a ideia, o justo, perece o justo é perseguido, ele é oprimido, ele é cortado da terra, e não há quem se impressione com isso. Ou seja, veja o evangelicalismo brasileiro, já que a gente está falando de povo de Deus. Os pastores pensam em ganhar dinheiro, tirar dinheiro do povo, e o povo está morrendo em seus pecados e eles nem se importam. A igreja está cheia de pecado, é fulano lá, roubando o outro, é o irmão falando mal do outro, é o irmão passando a perna no outro, é o outro adulterando, é o outro... E ninguém fala nada. Porque os pastores não se preocupam com isso. Ninguém corrige, ninguém exorta, não tem nenhuma voz que se levante, porque eles estão preocupados com a vida deles lá. Então a ideia de que perece o rebanho e ninguém se importa. E é claro que eu não estou falando da experiência de toda e qualquer igreja, Deus os guarde. Mas em geral, é isso que acontece. Quantas igrejas tratam pecado? Disciplinam membros que são faltosos? Quantas? Preferem não mexer com isso. Então o rebanho está perecendo por conta de pecado e ninguém fala nada. Ninguém se importa. Então é disso que Isaías está falando aqui. E ele continua, versículo 1 diz assim, e os homens piedosos, aqueles que, lembra de piedade? Aqueles que amam a Deus e são amados por Deus. Piedade é relacionamento com Deus, é amor a Deus, é ser amado por Deus. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. O hebraico aqui diz, sem que ninguém tome isso no coração. Pense com o coração nisso. Alguém se envolva com essa opressão que é feita aos homens piedosos. É interessante que aqui, os homens piedosos, eles participam da experiência de Cristo, do servo sofredor. Quer ver? Alguém leia para mim o versículo 8 do capítulo 53. Só voltar aí no capítulo 53, mas mantenha a sua Bíblia aberta e vá lá no 53, 8. E alguém leia para mim, por favor. O juízo opressor é arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por juízo opressor, presbítero Marcelo, foi ele arrebatado. E da sua linhagem, quem cogitou? Quem se importou com o servo sofredor? A gente sabe que está falando de Cristo. Quem se importou com ele? Então, o justo, os homens piedosos têm a mesma experiência que o seu Senhor. Lembra Jesus dizendo? Assim como o mundo me odiou, ele também odiará vocês. Assim como ele não se importou, não considerou, ele também não considerará vocês. Porque o homem piedoso, os crentes, eles experimentam a mesma coisa que o Senhor experimentou nesse mundo mal. Então, é o que Jesus está dizendo. Aqui diz, os homens piedosos são arrebatados sem que ninguém ou sem que alguém considere nisso. A mesma coisa aconteceu com Cristo. E aí veja, continua, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Então veja, o justo é levado, o verbo hebraico aqui significa ser tirado propositalmente. Aqui é a ideia de morte mesmo. O justo está sofrendo, é bem possível, irmãos, que Isaías, é claro, Isaías fala de uma opressão que sempre acompanhou o povo de Deus, mas talvez Isaías estivesse se referindo à perseguição que, por exemplo, o rei Manassés, que foi um dos piores reis de Judá, colocaria sobre os servos de Deus em Jerusalém. Tanto que o rei Manassés, como contra a tradição, possivelmente foi o rei que matou a Isaías, né, que fez passar, cerrou Isaías no meio. Foi o rei Manassés. Então, a ideia aqui é de que essa liderança pagã oprime o justo e o justo é tirado, é levado. Mas isso tem um propósito, porque o verbo hebraico, como eu falei, tem um propósito. É alguém que não é um acaso, sabe? Quando alguém morre e fala, foi um acaso, aí foi uma sorte, aí foi um acidente. Não, Deus fez isso com propósito.
Deus é que permitiu que aquela pessoa fosse levada do mundo. E por quê? E aí que vem a questão da paz ali. Olha só o que o texto diz. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansa no seu leito os que andam em retidão. A ideia aqui, isso aqui é muito poderoso. A ideia aqui é que o justo ele é tirado propositalmente e entra na paz. Essa paz que o servo sofredor, lá de Isaías 53, de novo, conquistou para eles. Então, lá em Isaías 53, no versículo de número 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então veja, ao mesmo tempo que os homens piedosos se identificam com um servo sofredor que é Cristo, em ser desconsiderado pelo mundo e o mundo não fazer conta deles, eles também gozam da paz que o servo sofredor conquistou para eles na morte. Quando eles morrem, eles entram na paz. Eles descansam no leito, que é um eufemismo, né? Para falar de morte, de sepultura. E é interessante que o texto faz contraste entre a cama, o leito do justo, e o leito onde dormem a elite preguiçosa. Olha só, versículo de número 10 do capítulo 56 ainda. O capítulo anterior aí. Olha o versículo 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Claro, pressupõe-se que quem dorme, dorme no leito. Então, o leito dos justos, em que eles dormem, contrasta com o leito dos líderes, que são preguiçosos, que são gananciosos, que pensam só em dormir e não fazem a justiça que Deus ordenou que eles fizessem. E também contrasta com o leito das prostitutas, onde elas adulteram. Olha só, o versículo de número, aí sim, né? O versículo de número 57, 7 e 8. Olha aí, falando da prostituta. Sobre monte alto e elevado, pôs o teu leito, está falando da prostituta. Para lá sobes a fim de oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras, põe os seus símbolos eróticos. Puxa as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Então veja, leito dos líderes que gostam de dormir, em vez de fazer a justiça de Deus. Leito da prostituta, que alarga, prepara a cama para receber os adúlteros. E no contraste no meio está o leito dos justos, que eles dormem quando morrem. E aqui, meus irmãos, a lição é que por trás da experiência do justo, que o mundo não entende, da morte do justo, do perecer do justo, e às vezes nem o justo entende. Nem o justo entende quando morre um crente. Às vezes nem nós entendemos o que está acontecendo quando um crente morre. Por trás dessa experiência, que é muito mal entendida, o olho instruído, o olho do crente que observa a palavra, vê um propósito diferente e outro resultado do que parece ser. O justo não está perecendo. Na verdade, ele está entrando na paz do Senhor. E o justo está sendo poupado daquilo que está por vir. E por isso é misericordiosamente recolhido antes de ver o mal. Tanto que o texto diz. Olha o que o texto diz. Versículo de número... o final do 57. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Então Alana, o que significa a morte do justo? Misericórdia de Deus. Quando um justo morre, Deus está concedendo a ele o que ele sempre esperou neste mundo, mas esse mundo nunca poderia dar. Sempre esperou em Cristo, em ter em Cristo, naquele dia final, a paz. Quando o justo morre, Deus está dando a ele o que ele sempre esperou, paz, e está livrando ele do mal que virá sobre o mundo, sobre a terra. Então a morte do crente é um benefício. É por isso que Paulo diz que partir e ter com o Senhor é incomparavelmente melhor. Ele assume essa verdade por base de fundamentos no Antigo Testamento. Ele está lembrando de Isaías. Para o justo, a morte é uma glória. É minha passagem para a paz e o livramento desse mundo mau e da ira de Deus sobre esse mundo. Lembra de Enoque? Lá de Gênesis 5?
Enoque andou com Deus. E Enoque não viu a morte, porque Deus o tomou para si. E você se lembra o que veio depois? Logo no texto seguinte, Gênesis 6, o dilúvio. A ira de Deus sobre a maldade humana. Mas antes, Deus recolheu a quem? Enoque. Quando um crente morre, Deus está poupando ele. Uma vez eu estava num ofício fúnebre e o pastor que estava, eu era ainda, nem seminarista eu era, e o pastor disse assim: hoje, meus irmãos, Deus atendeu a oração de seu filho Jesus por ter levado o nosso irmão. Aí eu, como não me lembrava do texto, fiquei curioso. Aí o pastor lembrou, porque Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam aqueles também que tu me deste, para que vejam a minha glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Quando algum crente morre, Deus está atendendo a vontade de Jesus, a oração dele, e está levando o crente para a paz eterna, e está livrando o crente deste mundo mau. Por isso que Paulo diz: é incomparavelmente melhor partir e ir ter com Cristo. Ok? Nós precisamos ver a morte de forma diferente. Como a Bíblia vê, a morte do crente. Não a morte do ímpio. A morte do crente é diferente. Ok? Por isso, a paz, a verdadeira paz do justo. Ainda que ele morra, ele viverá. Lembra que Jesus diz? A Marta: eu não disse que se você crer verá a glória de Deus, porque aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ok? Mas vamos então aos filhos da prostituta. Olha aí. Diferente do justo, que tem paz na morte, que é livrado do mal e da ira de Deus sobre o mal, aqui estão os filhos da adúltera. E olha aí, primeiro o texto fala sobre a família dela, e depois vai falar dela. Primeiro a família, os filhos da adúltera, e depois vai falar da adúltera. Os filhos da adúltera estão aí no versículo de número 15, né? Eu coloquei ali o santo e a sua família, não, né? A prostituta e a sua família, tá? É só mudar o santo ali embaixo. A prostituta e a sua família. Vamos lá? Olha aí o versículo de número 57, versículo de número 3. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira. A agoureira é a adivinha, aquela adivinhadora, a que mexe com feitiçaria. E descendência da adúltera e da prostituta. É interessante que adúltera e prostituta são a mesma pessoa aqui, só que vista de lados diferentes. Por quê? Porque adultério significa quebra da aliança. O adúltero é alguém casado que quebrou a aliança. Certo? Então, quando fala filhos da adúltera, é filhos da quebra da aliança, aqueles que quebraram a minha aliança. E quando fala prostituta, é aqueles que na prática se juntaram a outros homens. Então, a adúltera é a que quebra a aliança do casamento. E a prostituta é a que se une a adúlteros, a que tem relação sexual com outros homens. É a mesma pessoa aqui, só que são dois pontos de vista diferentes, que se completam. Ela quebra a aliança e, como se não bastasse, se prostitui com outros homens. Então, ela é adúltera e prostituta. Só para deixar uma coisa clara aqui, que é importante para o nosso texto. Deus está falando na nação de Israel, do povo dele, do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém é a adúltera e a prostituta e os filhos, ok? A adúltera e seus filhos aqui é o povo de Jerusalém. Deus entrou num casamento com o seu povo. Deus fez uma aliança. Tanto que na Bíblia fala da aliança de Deus com o povo como um casamento. Lembra de Oséias? Quando ele casa com a prostituta que trai ele e tudo mais? Deus fala, vocês fazem isso comigo. Então um casamento é uma figura do que deve ser o relacionamento de Deus com o povo. Certo? Nosso com Deus. Mas quando nós trocamos nosso Deus por outros deuses, nós estamos adulterando. Nós estamos nos prostituindo.
Então, é claro que, nós vamos ver aqui, é claro que em Jerusalém havia prostituição de fato, não era só uma metáfora de fazer uma nação que se vendia a outras nações. Havia cultos que acabavam em orgias, havia prostituição, nós vamos ver isso. Mas aqui a ideia é apontar para algo maior, algo em nível nacional. Jerusalém, ao invés de casar-se com Deus, ser fiel a Ele, começou a flertar com outras nações. Começou a confiar nas outras nações e em outros deuses. Daí Deus chama eles de adúlteros e prostitutas. Então você não pode perder isso de vista aqui. Deus não está falando só de uma mulher que é adúltera, que mora numa casa e dos filhos dela. É claro que isso aqui também pode ser verdade. Porque naquele tempo em Jerusalém, como hoje, há pessoas que se dizem crentes e vivem adulterando e prostituindo-se. Vivem em imoralidade sexual. O que é verdade lá é verdade hoje. Só que aponta para algo maior, algo que a nação está envolvida. A nação está sempre, a nação de Deus, o povo de Deus, está sempre flertando com outras nações e outros deuses, ao invés de ser fiel a Deus. Esse é o ponto. Deu para entender isso? Deu para entender? Mesmo? Tranquilos? Então vamos lá. Com isso em mente, olha só. Mas chegai-vos para aqui, a ideia de chamar para juízo. Deus está chamando para juízo. Ele já deu descanso aos poucos justos que perecem, dando paz a eles, ok? Livrando eles do mal futuro, vindouro. Mas agora ele chama para acertar os filhos da adúltera, aqueles idólatras adúlteros. Mas chegai-vos para aqui, vós, filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Aí diz mais, de quem chasqueais, pergunta Deus. Chasqueais é zombar, é rir de maneira zombeteira, é provocar, oprimir com senso de humor. Essa é a ideia. De quem chasqueais? De quem vocês zombam? A ideia de um povo, a ideia aqui é de um povo que uma elite está sempre a maltratar os mais fracos e zomba disso. Essa é a ideia. Que os líderes de Israel, os pastores de Israel, estavam sempre a oprimir e abusar do seu rebanho, do povo mais pobre, e achar graça nisso. Então Deus está vendo. Não existe isso, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você tem, embora o texto está falando também da igreja, obviamente, né, do povo de Deus, mas pense só, no Brasil você tem líderes que deveriam obedecer a Deus e fazer justiça, e eles zombam do povo. Eles fazem a maldade e riem entre si, e Deus está vendo. A ideia é, vocês estão rindo do quê? A ideia é de que Deus assiste aquilo. Né? Então veja mais, a mesma coisa é aplicada à igreja e aos falsos líderes, né, que abusam dos seus membros, riem com isso, acham graça disso, mas Deus, o juiz, está vendo. Então Deus pergunta, de quem vocês estão zombando? De quem vocês estão chasqueando? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Que tem a mesma ideia. Porventura, por isso, né, ou seja, por ter esse tipo de comportamento, de zombeteiro, de opressão, porventura não sois filhos da transgressão? Ou seja, filhos de gente que é teimosa, gente rebelde, deliberadamente rebelde? Vocês não são a descendência da falsidade? Vocês não são filhos falsos e mentirosos mesmo? A ideia aqui é a seguinte, ia ficar mais claro ainda. A ideia é de pessoas que fingem ser crentes e não são. Por isso que Deus diz, vocês não são mesmo filhos mentirosos? Aí diz, né, descendência de falsidade. Vocês são, porque vocês têm uma capa externa de piedade, vocês vão à igreja, vocês cantam os hinos, vocês pregam, vocês cantam no coral, vocês fazem solo, vocês tocam instrumentos, vocês vão com a Bíblia debaixo do braço para a igreja, mas vocês são mentirosos. Porque o comportamento de vocês durante a semana, no dia a dia, cada momento da sua vida, no coração de vocês acolheram a impiedade. Então vocês são falsos, é o que vocês são, diz Deus. E Deus sabe. E aí continua o texto. Olha só a prova disso, que eles são falsos. Vós, versículo 5, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. A ideia aqui é que o povo, Deus está falando para Israel, tá? A ideia aqui é que a maior parte do povo de Israel se tornou adúltero, idólatra e longe de Deus. É por isso que eles serão julgados também. Por isso que a Babilônia vai vir sobre eles. E a ideia aqui é que eles
se adaptaram ao culto dos cananeus, ao culto que estava ao redor deles. E esse culto aqui é marcado por dois movimentos. O primeiro são aqueles cultos que envolviam orgias sexuais, que acabavam em imoralidade sexual, e o oferecimento de crianças queimadas ao deus Moloque. Essas duas coisas que aconteciam terríveis ao redor de Jerusalém, no meio dos cananeus. Ao invés de Israel ser casado com Deus e ser fiel a ele, e se afastar dos outros homens, que são as outras nações, eles flertaram com as outras nações e pegaram os cultos das nações e se moldaram a esses cultos. Trouxeram essas coisas para dentro de Jerusalém, para dentro de Judá, para dentro de Israel. Então Deus está falando assim, vocês vivem abrasados. E vocês aprenderam o culto das nações idólatras. E vocês se tornaram adúlteros como eles. Então, o primeiro movimento que eu falei, que é o culto imoral, o culto que acaba em bacanal e orgia, é o culto da fertilidade. E onde isso é visto no texto, no versículo 5? Diz assim, vós que vos abrasais aqui é a ideia de viver abrasado, com fogo. E aqui é a ideia de fogo sexual mesmo. Lembra que Paulo vai dizer assim, aquele que vive abrasado é melhor que se case. Aquele que tem desejo sexual incontrolável, que se case. Então, abrasado aqui é desejo sexual incontrolável. Então, olha o que Deus vai dizer. Vocês que vivem abrasados na concupiscência, no desejo, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa. Então, por que a árvore frondosa tem a ver com os bacanais, com os cultos que havia orgia neles? Porque a árvore tem duas opções. Os cananeus viam nas árvores um símbolo férico que imitava o órgão masculino. Para o ímpio, tudo é impuro. Lembra que a Bíblia vai dizer isso no Novo Testamento? Para o ímpio, tudo é impuro. É por isso que você tem um colega do trabalho que você conhece e tudo mais, ou do seu vizinho e tudo mais, e tudo para ele é imoral. Você confunde a palavra, já viu? Se você confunde duas palavras lá, coloca elas juntas, elas formam uma terceira palavra que é meio erotizada, ele ri. Porque para o ímpio, tudo é imoral. Ele vê uma coisa e está vendo imoralidade nela. Então, os cananeus, eles olhavam árvores e consideravam o formato de um órgão sexual. Ou, uma outra opção que é possível, eles consideravam a árvore um símbolo de fertilidade, um símbolo de vida. E é de fato, dá frutos, né? E aí eles iam para baixo dessas árvores terem relações sexuais. Porque os cananeus adoravam essas coisas. Eles achavam que tendo relações sexuais debaixo dos símbolos da vida, que eram as árvores, os terebintos, eles seriam um povo maior, de maior fertilidade, os animais iam produzir mais, eles teriam mais filhos e a terra ia dar mais frutos. Então o que aconteceu? Israel pegou esse culto e imitou. O povo de Deus, não estou falando de outro povo não. O povo de Deus, que era para ser o povo de Deus mesmo, pegou esse culto e começou a imitar. Essa paixão erótica, esse desejo pela lascívia, pelo sexo, eles começaram a viver assim também. Enquanto, como nós veremos, diziam crer em Deus, serem religiosos e tudo mais. Enquanto isso, eles tinham suas práticas imorais. E aí, o outro movimento dos cultos dos cananeus era o oferecimento de filhos ao deus Moloque. Olha aí, versículo 5. E sacrificai os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Aqui é uma referência a outro tipo de culto que era oferecido pelos cananeus, quando sacrificavam a Moloque, que era um dos deuses pagãos entre os cananeus, os seus filhos. E por que eles faziam isso? Porque eles criam que as crianças que eles davam a Moloque, esse deus falso, era como uma propiciação ao deus da morte para que ninguém mais morresse. Então eles entendiam que ao oferecer seus filhos, esse deus Moloque, que tem controle também sobre a morte, não mataria mais ninguém. Era como uma oferenda para ele, para que ele não matasse mais ninguém, para que ninguém morresse mais entre o povo. Aí eles sacrificavam as suas crianças. Mas é interessante isso aqui. O desejo sexual desenfreado está sempre acompanhado do aborto. E é isso que você vê aqui.
Você vê desejo sexual desenfreado com orgias e logo em seguida aborto. O que é aborto? A ideia de morte de criança, filhos sacrificados. E é o que você vê hoje no aborto. Então, vocês lembram da Revolução Feminista? Simone de Beauvoir, por exemplo. Uma das mais... tem a Judith também, né? Que é a mais contemporânea. Mas são feministas que defendem a liberação sexual das mulheres. E junto dessa pauta vem o quê? Aborto. Porque aborto é a consequência que tem que vir. Porque eu quero ter liberdade sexual, mas eu tenho um empecilho, que é ter filhos. Então, veja, o final da relação sexual deveria ser filhos para a glória de Deus, certo? O desejo sexual que nós temos, que Deus nos deu, e é bom dentro do casamento, é o meio para se obter filhos para a glória de Deus, para o povo de Deus encher a terra. Então, o meio é o desejo sexual. E o fim é uma descendência de santos. Legal? Só que os ímpios, os adúlteros, invertem isso. Eles fazem do meio as crianças e o fim o desejo sexual. Ou seja, para eu ter o que eu quero, que é o desejo sexual satisfeito, eu tenho que passar pela possibilidade de ter filhos. Então, eles são só um meio. Assim, quando eu me relaciono com alguém, eu posso ter filhos. Mas eu não quero filhos. Eu quero ter o desejo sexual satisfeito. E aí, se eu tiver filhos, eu me livro deles. Então, veja. Veja como a nossa sociedade hoje, o que está acontecendo é descrito pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus é fiel em desnudar os pecados dos homens. Veja como o homem não muda. É o mesmo pecador de sempre. A tecnologia muda os meios, mas é tudo investido no pecado, na satisfação pessoal. Então veja, aqui. E aí o texto, então, ele continua dizendo aqui, agora sobre os caminhos da prostituta, e eu vou me aproximando aqui do final. Falou primeiro da prostituta, né, da família dela e tudo mais. Agora vai falar dela. Então falou dos filhos dela. Os filhos dela deitam no terebinto, na árvore, para ali sacrificarem. Veja que toda essa imoralidade tem um quê de culto. Isso aqui é importante. Esse aqui é um dos centros do texto. Toda essa imoralidade tem um quê de culto. Eles vão lá para ter as orgias deles, para sacrificar. Então é a ideia da imoralidade junto com o que é santo. As pessoas vão à igreja, mas vivem a vida imoral fora dela. Mas elas estão na igreja domingo. É esse retrato aqui. É isso que está dizendo. Que esses são os filhos da adúltera. Os filhos da prostituição. Os que dizem que amam o Senhor e vivem em imoralidade. É quem o Senhor está condenando aqui. É quem Ele está revelando na sua poderosa palavra. E aí veja o que ele diz aqui. Agora vai falar dos caminhos, agora vai falar da prostituta e seus caminhos. Então vai esquecer um pouco os filhos dela, que já falaram ali, como eles andam, como eles oferecem o culto deles terrível, né? Com prostituição e com sacrifício de crianças. E agora veja os caminhos da prostituta. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramarás a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia, Deus diz, com estas coisas. Então Deus está perguntando, eu ia me contentar com isso? A ideia é, eu não vou me irar contra isso? Eu vou ficar contente com um tipo de adoração dessa? Então veja só, a ideia aqui é que, lembre-se que prostituta e filhos da prostituta está falando da nação de Israel. Lembra que eu falei no início? É o comportamento do povo que deveria ser o povo de Deus e eles estão se comportando assim. Então, lembre-se disso. Tanto os filhos da prostituta quanto a prostituta representam Israel. Representam Jerusalém, aquela parte corrompida, que diz adorar a Deus, mas vive de maneira idólatra, adúltera e em prostituição. Então, olha só, o versículo de número 1, lembrando que isso pode ser uma realidade de um indivíduo. Isso aqui eu não quero perder, né, nisso.
para não deixar a coisa muito generalizada, como se fosse Israel nação. Ora, nações são constituídas por indivíduos, por cidadãos. Então, se uma nação é imoral, quer dizer que os indivíduos são imorais. Então, isso tem a ver com a nação toda, um comportamento geral, individualizado em cada pessoa. Então, assim, a igreja, vamos supor, a igreja do Brasil está corrompida. Está dizendo que existem pessoas dentro da igreja que não vivem como crentes. É isso que está dizendo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o quadro geral, a gente não pode deixar de lembrar que isso também é individual. Assim como a nação é chamada de prostituta, haviam as prostitutas mesmo entre o povo de Deus. Haviam pessoas que se prostituíam, embora se chamavam parte do povo de Deus. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Então, veja, qual que é o caminho da prostituta? Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte ou está a tua porção. Irmãos, por que fala por entre as pedras lisas do ribeiro? Porque existem, obviamente, você já foi num ribeiro, né, que corre lá perenemente a água, tem pedras no ribeiro. Só que pela erosão hídrica, ou seja, a água batendo na pedra, provoca erosão. E a pedra vai sendo deformada com o tempo, certo? Não tem um ditado que diz? Água mole? É isso, tá? A pedra vai tomando forma pela água que passa ali. E a forma que a pedra toma parece um Deus. Então a ideia de que a prostituta, o idólatra, como ele sempre está com o coração desviado, ele olha para a pedra, que tem uma aparência de gente, e começa a adorar. Isso acontecia, é o animismo, né? É o que chamam de animismo. Quando você dá uma forma não viva, um objeto, alguma coisa, uma essência espiritual. Então a pedra, é o que a idolatria católica faz de maneira grotesca, né, católica romana. Quando olha para o pedaço de gesso e vê ali um Deus, e começa a falar com o pedaço de gesso que não responde, não ouve, não vê. A pessoa crê, porque a Bíblia diz que é um espírito de... Interessante, né? A Bíblia usa o termo para espírito de prostituição. É por isso que é perigoso imagens da divindade, porque há no homem, o homem que caiu, um espírito de prostituição. Há uma inclinação dele a adorar. Vocês viram um vídeo que recentemente passou aí, correu, não sei se foi no sul do país, não sei onde foi, que um rapaz apareceu vestido de Cristo, Jesus Cristo, coberto de sangue numa estação de metrô, numa rodoviária. Vocês viram? Vocês viram? Apareceu agora na Páscoa aí. O infeliz apareceu lá. É um infeliz, né? Você é um infeliz. Ele sabe qual é o problema dele? É o problema que pode acontecer com todos nós. O problema chama-se, é a doença que pode pegar qualquer um de nós. Chama-se querer aparecer. Querer aparecer. Esse é um dos nossos grandes problemas. Querer aparecer. Aí ele foi, se vestiu lá, aí ele foi lá para a estação e sentou lá. Daqui a pouco tinha gente ajoelhado no pé dele. Vocês viram o vídeo? Ajoelhado, chorando, orando para ele. Por quê? Porque no nosso coração há uma inclinação, na nossa miséria sem Cristo, se nós não estivermos com Cristo, há uma inclinação para a adoração de falsos ídolos. É por isso que a gente fala, não façam imagens, porque é natural que se inclinem. Mas nós somos senhores dos nossos caminhos, né? Não, eu sei lidar com isso. Pastor, peraí, é só um desenho ali, radical demais, calma. Não é assim? Nós sempre nos achamos muito seguros de que nada vai nos atrapalhar. Mas olha aí, diz aí, continua o texto, dizendo aí, no versículo de número 6, por entre as pedras lisas, diz aí, dos ribeiros está a tua parte. Ou seja, é a parte que escolheu esse ídolo, tomado pela erosão, as pedras que tomam forma, foi a parte que você escolheu, você está orando a eles, sacrificando a eles. Aí olha o que Deus diz, estas te cairão por sorte, ou seja, a sua porção será esta. Não mais nada do que isso, apenas isso. A ideia é, você se entregou a isso, é isso que você terá. Nada mais do que isso. É este ídolo aí. Tanto que no final do texto vai dizer assim, quando vocês estiverem aperto, orem para os seus ídolos, eles que te livrem, porque é a parte que vocês escolheram. O juízo de Deus não é brincadeira, né?
Deus está sempre nos chamando a arrependimento, é misericordioso, mas Deus tem um limite. Tem um limite. Então o povo ouviu a voz de Isaías, ouviu a pregação e não quis atender, escolheu os ídolos. Chegou o tempo que Deus disse assim, eles que te livrem, porque a parte de vocês são eles. Vocês escolheram eles, eles que vêm ao socorro de vocês. Então a Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que nós semearmos, nós colheremos. De Deus não se zomba. Então esse é um ponto importante aqui. Aí diz mais, o versículo de número 6 diz assim, sobre elas também derramas a tua libação, diz aí, continua o texto, e lhes apresentas oferta, tá vendo a ideia de todo culto religioso? E é interessante que aquilo que deveria ser dado a Deus é dado ao ídolo. Tá vendo? A ideia assim, parece religioso, é a corrupção do javismo, né? Da religião de Yahvé. Então, eu estou adorando Yahvé aqui, eu estou adorando a Deus, só que dentro desse culto, há secularismo, há mundanismo, mas eu estou adorando Yahvé. Então eu tenho oferecimento de libação, apresenta a oferta de manjares. Lembra que a oferta de manjares, Isabela Pires, minha irmã, era uma das ofertas que deveriam ser oferecidas, segundo o Pentateuco, a Deus. E eles estão oferecendo esses ídolos, essas pedras que tomaram forma por causa da erosão. Então veja, aquilo que é de Deus, eles estão dando aos ídolos, mas eles acham, eles juram, a gente pode dizer, juram de pé junto que estão adorando a Deus. E isso aqui é interessante no nosso século também, na nossa sociedade. Você vê pessoas fazendo tudo o que Deus não ordena e eles juram que estão adorando a Deus. E eu não duvido que eles achem mesmo que eles estão. Você onde está isso na Bíblia? Mas onde está essa ordem de adorar desse jeito? Não, mas quem é você para me julgar? Deus viu meu coração. Eles acham mesmo que estão adorando. Então, essa ideia aqui, você vê prostituição, idolatria, misturado com oferta de manjares, libações. O que o Isaías está dizendo é esse culto corrompido, desse povo corrompido, que fala que é meu povo, mas é um povo adúltero que está dormindo com outros deuses, por assim dizer. E aí continua o texto. Versículo de número 7. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito. Está falando da prostituta, lembra? Que a gente está vendo o caminho da prostituta? Então, é interessante, o caminho dela vai do vale até o monte. Está vendo esse contraste? Olha só o versículo 5 no final. E sacrificai os filhos aonde? Está lendo aí? Versículo 5 no final. E sacrificai os filhos aonde? Nos vales, lá embaixo, né? E agora, versículo 7, sobre monte. Então, vale e monte. Está vendo o contraste? Nos lugares baixos, os vales, e nos lugares altos, nos montes. A ideia é que a pessoa, para satisfazer o desejo dela, ímpio, ela vai onde for. Ela vai à zona de prostituição, mas ela vai. Ela tem o medo de ser descoberta, mas ela vai. Ela vai onde for. Então o caminho da prostituta, o caminho da prostituição, para satisfazer o seu desejo pecaminoso, ela vai se envolver. Ela perdeu o senso da santidade de Deus, dos olhos do Senhor em todo lugar. Ela faz e não tem vergonha. É como se alguém se prostituísse no domingo, tivesse relação sexual no domingo e fosse à igreja no outro dia. Essa é a ideia. Não tem mais discernimento. Ela vai onde for, com o desejo dela, lá embaixo e lá em cima. Ela fala de tudo para satisfazer os desejos idólatras e adúlteros dela. E aí diz mais. Esse versículo aqui é muito importante. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxa as cobertas, sobes ao leito e alargas para os adúlteros. Diz-lhes as tuas exigências, amas-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vou ler até o 10. Vai ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe,
até a profundidade do sepulcro. Tá vendo a ideia de a ideia de alto e longe, a ideia de ir até embaixo para poder ter o que quer, a ideia de vai até o sepulcro, todo o desejo da satisfação, né? O desejo da satisfação ilícita. E aí vê, na tua longa viagem, versículo 10, te cansas, né? Porque você vai no monte, vai no vale, você está atrás de satisfação, mas não dizes, é em vão, achas o que... você não diz, é em vão. Por quê? Porque você acha o que busca, por isso não desfalece. Então, a ideia, assim, o desejo da pessoa pecadora toma conta dela de tal forma, faz ela escrava, que ela passa o dia procurando satisfazer os desejos dela. Então ela corre para lá, esconde de alguém ali, faz alguma coisa ali, querendo desejo. E ela se cansa. Só que por que ela não desiste? Porque Deus diz assim, e você não chega à conclusão de, não, peraí, isso aqui não adianta nada, porque eu me dou o pecado hoje e amanhã eu tenho mais vontade ainda. E eu penso que vai satisfazer aqui, mas eu estou com mais vontade de pecar. Então por que eu não me canso? Aí Deus diz assim, porque você vai ao encontro e acha o que você quer. E aí diz, e por isso você não desfalece. Então a ideia aqui é o que Paulo fala em Romanos, é que Deus entregou essas pessoas a sorte delas, ao coração delas, e dá a miséria que elas querem. Ou seja, a ideia de você estar procurando pecado e miséria, e Deus fala, então, toma. E você consegue uma satisfação temporária, e aquilo te alimenta, até a tua destruição. É mais ou menos assim. Já que o texto está falando de adultério e prostituição, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Então, aí mais ou menos a ideia é assim, eu sou uma pessoa que frequenta igreja, eu sou um crente e tal, mas eu sou casado, ou sou solteiro, e eu tenho um desejo lascívio de ter relação sexual com outra pessoa. Então, eu sei que isso é pecado, eu sei que as pessoas podem descobrir, e eu sei que isso vai ficar muito mal para mim, mas eu vou tentar. Aí eu tento a primeira vez e tenho prazer sexual, e não acontece nada. No outro dia, eu encontro com as pessoas da igreja, elas me olham como sempre me olharam, e isso está tão no texto, que Deus diz assim, ele fala assim, o versículo final do 11, vocês se comportam assim, não é acaso porque me calo? E isso desde muito tempo? E por isso vocês não me temem? A ideia é, vocês estão pecando e nada acontece. É por isso que vocês não me temem. Porque já pensou se você pecasse, eu pecasse, se nós pecássemos e Deus na hora, o que ele pode fazer. Então por isso a gente nunca brinca com isso. Mas na hora ele desce o castigo. Talvez as pessoas se freassem mais e pera lá. Mas Deus não quer ser obedecido por medo. Ele não quer ser obedecido por medo. Ele quer ser obedecido por amor. Porque Deus é amor, irmãos. Deus não é medo. Deus é amor. Ele quer ser amado. Se ele quisesse, ele daria na hora paga ao pecador. Mas ele não faz assim. Ordinariamente ele não faz assim. Mas veja o ponto. É porque Deus está calado. Então a pessoa vai, comete uma relação ilícita, sexual, aí não acontece nada. Aí ela diz, ela não diz em vão. Por que ela disse que não é em vão? Porque ela teve o prazer que ela queria. Aí na outra semana ela vai de novo. Aí como não acontece nada, não cai um raio do céu na cabeça dela, aí ela vai de novo. Até ter a resposta de Deus lá no versículo 12 e 13. Que nós veremos, só segura aí. Eu queria falar com vocês do versículo 8. De trás das portas e das ombreiras, pões os teus símbolos eróticos. Puxa as cobertas sob ao leito e te alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Símbolos eróticos aqui, esse versículo é um versículo difícil do hebraico do texto, para poder interpretar. Símbolos eróticos provavelmente tem a ver com memorial. Lembra? Deus está falando do povo judeu, lembra? Que se tornou um povo adúltero porque trocou ele por falsos deuses, certo? O que os judeus colocavam nas portas deles? Porque está aqui, detrás das portas e das ombreiras. O que os judeus colocavam nas portas e nas ombreiras? Vocês lembram de algum mandamento
que fala de ter alguma coisa nas portas e nas ombreiras? A palavra do Senhor, lembra? As escreverás nas tuas portas e nas tuas ombreiras. Lembra? Deuteronômio vai falar isso. Então, era muito comum da prática dos judeus, até hoje parece, né? O mezuzá parece que se chama. Eles colocam um rolo de um mitzvah, de um mandamento, na porta, na frente da porta da casa deles. Aí quando eles chegam, eles beijam. É tradição por causa do versículo do Deuteronômio. Eu não vou citar aqui, meus irmãos, porque já tem um tempinho que eu estou sem o meu esboço. meu notebook, meu iPad aqui falhou aqui. Então, eu estou por cabeça. Então o Deuteronômio vai dizer, Deus diz, nas portas e nas ombreiras escreverás a minha lei. E aqui diz que eles colocaram os símbolos eróticos atrás das portas e das ombreiras. Então veja, aqui é bem possível que não esteja falando de símbolo erótico, porque a palavra traduzida aqui pode ser símbolo pagão. Então o que quer dizer, Débora? Quer dizer o seguinte, que quando você pega uma coisa santa, se relaciona com a coisa santa, e você vive uma vida imoral, tudo aquilo é pagão. Não tem mais nada santo ali. Quer ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que vive contra a lei de Deus, mas eu finjo que vivo a favor. Eu finjo ser crente. Mas a minha vida é toda que eu penso, as coisas que eu penso, que eu desejo, é tudo imoral. E aí eu saio na minha casa para vir para a igreja com a Bíblia aqui e vou, ando aqui o quarteirão aqui para chegar, atravessa a rua, né? Atravessa a rua e faço questão das pessoas me verem com a Bíblia. Isso é grato a Deus ou é odioso? É o quê? É claro que é odioso. Isso é pagão. Mas tu com a Bíblia. Mas é pagão, meu irmão. É pagão porque Deus odeia aquilo que é santo associado ao que é imoral. E é por isso que talvez aqui no texto, o símbolo pagão seja, de fato, os versículos da Torá, ou um mandamento, um mitzvah dos judeus, na casa de uma prostituta. É traduzido aqui como símbolo erótico, por quê? Porque o final de lidar com aquelas coisas é a vida erótica e promíscua daquela mulher. Então, por isso, Deus não quer saber se tem mandamento. É que nem assim, eu tenho um versículo da minha casa pendurado para tudo quanto é lado, mas lá eu xingo, eu trato mal a minha esposa, eu sou insubmissa ao meu marido, eu não crio meus filhos na disciplina do Senhor, meus filhos são rebeldes, minha casa é uma bagunça. Não adianta nada aquele monte de versículo lá. Tudo aquilo ali é paganismo. Porque não se traduz em vida. E é isso que está dizendo aqui. Aquela mulher tinha o seu símbolo erótico lá na porta dela, mas o texto diz que estava atrás da porta. E não era esse o costume dos judeus. Os judeus colocavam na entrada, para ser visto. Por que ela colocou atrás da porta? Essa mulher do versículo de número 8. Detrás das portas e das ombreiras põe os seus símbolos pagãos, que é uma tradução para erótico aqui. Aliás, tem traduções que são pagão, ao invés de erótico. A nossa aqui é erótico. Por que ela coloca atrás? Se essa tese nossa está certa, de que os símbolos eróticos ou pagãos são a lei de Deus, versículos, mandamentos, dentro de um contexto imoral que ela vive, ela colocou atrás para conservar uma fingida piedade, desde que ninguém saiba. Por isso estão atrás da porta. É aquela coisa, eu vou dar um exemplo para vocês como isso acontece. Aquela pessoa que é da igreja, tal, frequenta a igreja, tal, é casada e está dando em cima de alguém lá do trabalho dela, que não é a esposa dele, nem o marido dela. Ela não quer que os outros saibam que ela é crente, não ali. Ela chega na igreja e saúda todo mundo, com paz do Senhor, tal. Mas no trabalho ela esconde o quanto puder, para que aquilo não atrapalhe o que ela realmente deseja. Não é assim que os homens agem? Alguém está no computador lá, em casa, acessando pornografia. Alguém que diz que é crente tem Bíblia em casa. Aí quando a pessoa percebe a Bíblia dele, está na estante de frente para ele. E ele está
acessando pornografia lá no computador dele. O que ele faz às vezes? Ele pega a Bíblia e esconde. Ele tira da visão dele. Ele quer mantê-la lá para que alguém vá visitar a casa dele, entra no escritório dele e vê que tem uma Bíblia lá. O fulano é crente e tal. Mas ele faz o máximo para esconder isso, para não atrapalhá-lo nos seus desejos. É disso que Isaías está falando. Eu quero manter uma aparência de piedade, contanto que isso não me atrapalhe a ter os meus desejos pecaminosos. O quanto eu puder ter as duas coisas, eu vou me esforçar para ter. Enquanto eu puder frequentar a igreja e parecer crente para todo mundo, e viver uma vida de promiscuidade, uma vida de idolatria, estou falando aqui bem de sexo, porque o teor é esse, mas uma vida de amor ao dinheiro, uma vida de amor a prazeres mundanos, uma vida de amor a qualquer outro ídolo que seja. Enquanto eu puder viver as duas vidas, eu viverei. Enquanto eu puder. Eu farei de tudo para poder viver as duas vidas. É isso que você vê essa mulher fazendo. Ela é uma prostituta, mas você vê a vida dela? Tem sacrifício de manjar, tem libações, tem versículo atrás da porta. Ela está ali com as coisas religiosas. Mas a vida dela, o desejo é outra coisa. Tem nada a ver com aquilo. Mas ela acha que pode manter aquilo. E não é a geração de hoje? É a geração de hoje. É a nossa geração. Será que somos nós assim também? As pessoas vão à igreja, mas cheias de sensualidade. Cheias de promiscuidade. Não é assim a nossa geração? Mas nós estamos adorando a Deus, viu? Como ela aqui. Está com os dois pés, cada um em um lugar, e não quer se desequilibrar. E aí, caminhando para o final, o versículo diz, aí tem a ver com a prostituição nacional, lembra que eu falei que é uma questão política de Israel procurar outros deuses? Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Por que essa prostituição tem mais a ver não só com a questão individual de uma prostituta mesmo, que diz que é de Israel e do povo de Deus, mas vive a adulterar, com a questão da nação em flertar com outras nações e falsos deuses. Porque aqui diz, vais a outros reis e oferece coisa a eles, para vocês entrarem numa aliança. Então vocês trocaram o vosso Deus, que é o vosso marido, por outras nações e outros deuses. Então, aqui não é só o adultério, que é pecado em si, aquele adultério entre um homem e uma mulher, uma relação ilícita sexual, mas aqui é uma visão de um povo que não depende mais de Deus e quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, porque acha que é assim que vai prevalecer. Então, hoje você vê dança na igreja, você vê tudo do mundo na igreja, vê pastor com calça rasgada, parecendo um artista, por quê? Porque eles cansaram daquele jeito que Deus falou, que é pela palavra que as pessoas veem. Eles começaram a ver lá em Sodoma e Gomorra, entre os moabitas e cananeus, coisas interessantes. Por que a gente não traz essas coisas para cá? É o que a prostituta faz. Ela continua dizendo que está adorando a Deus, mas ela está cheia de mundanismo, cheia de pecado no culto dela. Essa é a ideia. Você vê que a nossa geração é uma geração assim. Acha que pode continuar adorando a Deus, oferecendo as coisas do mundo e vivendo em pecado. Que tragédia, né? E Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Porque o fato de nós pertencermos à igreja reformada, tradicional, não nos livra disso. Não nos livra do nosso coração. Quem livra do nosso coração é Deus em Cristo. Deus tem misericórdia de nós, eu e vocês aqui. Mas terminando, olha só a palavra final de Deus, versículo de número 12 e 13. Quando eu publicarei essa justiça tua, ou seja, aquilo que você chama de justiça. A própria prova de que essa mulher adúltera, vivendo em pecado, acha que o que ela faz é para Deus, é esse versículo, né? Quando Deus ironicamente diz, eu publicarei, eu mostrarei as suas obras, claramente, a sua justiça. Porque você acha que é justiça, você acha que está tudo bem com você, vivendo em pecado e procurando viver com Deus ao mesmo tempo. Eu vou revelar essas coisas às pessoas. A ideia de publicar é revelar.
eu vou revelar essas coisas de você. E aí diz assim, e quanto às tuas obras, saiba que elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. É interessante isso aqui, de coleção de ídolos, porque enquanto Deus está procurando juntar um povo, tanto que é isso que ele está fazendo em Cristo, né? A gente já viu isso em Isaías 53. Ele está juntando a sua descendência, os filhos de Deus, que a gente vai ver mais tarde, a prostituta junta os ídolos. Então Deus fala assim, eu junto o meu povo e você junta os teus ídolos. Eles que te livrem. Você confiou neles. Então a ideia é essa. Por exemplo, já pensou a tragédia? Olha a tragédia, olha a tragédia. A pessoa tem uma vida promíscua, de sexo, de liberdade sexual e tem relação sexual com todo mundo. Aí ela pensa assim, poxa, eu estou me expondo, eu tive relação sexual sem os cuidados devidos, eu acho que eu vou fazer um exame de sangue para ver como é que eu estava lendo o livro do David Paulson sobre pornografia. Vocês sabiam que esses atores da indústria pornográfica, vocês já pensaram que ninguém fala contra a indústria pornográfica? Vocês já viram alguma matéria do jornal contra a indústria pornográfica? Vocês já viram? Que terrível, né? Ninguém fala mal da indústria pornográfica. É uma indústria suja, que destrói famílias, que só tem bandidos e ninguém fala. Você não vê uma notícia falando contra a pornografia, indústria da pornografia. Parece que é a segunda maior indústria, ou seja, segunda maior atividade, obviamente, né, pecado ilícito a Deus, que dá dinheiro no mundo. É a indústria pornográfica. É por isso que ninguém fala nada, né? Porque lembra dos líderes? Estão dormindo. Se está dando dinheiro, pouco importa. Mas os atores da indústria pornográfica, eles têm que fazer teste de exame de sangue para HIV toda semana. Você pensou que vida que é essa? Que vida é essa? Viver com medo de um dia chegar lá e ver que é soro positivo? Mas eles amam tanto o pecado que isso pouco importa. Tanto que Deus diz aqui, a prostituta, você ama o leito da prostituição. Você tem muitos medos. Olha só o versículo de número 11. Mas de quem tiveste receio ou temor? Então ela tem medo. Só que, lembra, o amor lança fora o medo. Se alguém ama o pecado, ele vai pecar mesmo com medo. Ele vai falar assim, eu posso contrair uma doença venérea. Ah, mas eu também não posso. E ela vai pecar. Porque ela ama o pecado. E o pecado vai sempre vencer o medo. O pecado sempre vai vencer o medo. É por isso que você tem que amar a Deus. Você não pode ter medo de Deus só. Porque se você amar o pecado e temer a Deus, o seu amor ao pecado vai vencer o temor de Deus. Você vai continuar pecando, mesmo com temor. Esperando o dia que Deus te encontre para te destruir. Mas se você amar a Deus, você habitará seguro, sem temor do mal. Então, o texto diz aqui, quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. Quando vier o dia do aperto, então a tua coleção de ídolos te livre. Quando clamares a tua coleção de ídolos te livre, levá-los-á o vento. Ou seja, eles não, você vai saber naquele dia que eles não são nada. No dia em que o meu juízo vier, na minha ira vier, você vai clamar aos seus ídolos, mas você verá que eles não podem te livrar, eles são como nada. Um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Você lembra de uma bem-aventurança que Jesus disse sobre possuir a terra? Você lembra? Qual que é? Qual que é essa bem-aventurança? É prometida a quem possuir a terra. Que tipo de pessoa? Aos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você percebeu que... Vou terminar. Você percebeu que essa mulher, essa prostituta, ela quer ter tudo? Ela anda para lá e para cá, vai nos altos e nos vales. Ela está cercada de adultos, ela cultua a Deus ao mesmo tempo que vive em promiscuidade e adultério.
Ela quer controlar a vida dela, porque ela tem muitos medos. Tanto que Deus diz assim, quem é que você teme? Às vezes nós temos medo de ficar sozinhos, de não casarmos com ninguém, e aí isso é uma porta, o medo é uma porta para adultério, para lascívia, para o casamento misto. Ah, eu não encontro ninguém na igreja, crente. Eu vou casar com o primeiro que aparecer. Ter medo leva ao pecado. Medo sempre leva ao pecado. Então a ideia é se submeter a Deus. É nele que nós temos tudo. Então às vezes você está buscando prazer sexual, você está buscando autoafirmação e você se esqueceu de Deus. Você acha que você vai controlar essas coisas. Por isso que, como a prostituta, às vezes a gente anda de um lado para o outro, procurando tudo que a gente quer, sem descansar em Deus. Mas ainda há esperança para nós. Se eu e você somos assim, ainda há esperança para nós. Bem-aventurados os mansos. Os mansos são os que se submetem a Deus. Eles herdarão a terra. Você terá tudo em Deus. A terra será tua. A terra será tua. Submeta-se a Deus. Confia nele. Espera nele. Obedeçam. E ele te dará a terra. Você herdará a terra. Vença o diabo com essas coisas, com essas promessas. Vença o diabo. Lute a batalha com essas promessas benditas. Os mansos herdarão a terra. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.